A doença de Alzheimer afeta milhões de indivíduos. E não só os pacientes são afetados, mas toda a sua família. Por esse motivo, tratamentos que podem mudar o curso da doença têm despertado o interesse da comunidade científica. Por isso, dia 23 de novembro, nós publicamos um vídeo comentando sobre um estudo que estava previsto para ser aberto os resultados, 2 estudos que estavam previstos os resultados para 3 de dezembro, os estudos EVOLVE, vendo o papel da semaglutida na progressão da doença de Alzheimer de forma leve em pacientes que não têm diabetes. Isso foi dia 23, como a lei de Murphy prevê. No dia seguinte, dia 24, eu recebo de um colega, o querido Paulo Zimmer, uma press release do Laboratório Novo Nordisk dizendo que o estudo foi negativo. Isso foi um banho de água fria. Entretanto, não parou por aí. No dia 1º de dezembro, temos publicado no Nature Medicine um estudo fase 2 que avaliou o liraglutida na mesma situação e também foi negativo para os resultados principais, para o desfecho principal. Uma série de análises, uma série de avaliações secundárias mostraram altamente significativo. Entretanto, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter coerência ao analisar os resultados. O estudo, inicialmente, um estudo pequeno, de 240 indivíduos, fase 2, foi negativo no seu desfecho principal, então a análise dos desfechos secundários tem que ser bastante cuidadosa, não como uma evidência para se tratar, mas sim como para levantar hipóteses. Então chegou dia 3 de dezembro e, na verdade, os dados não foram publicados, mas foram apresentados no Congresso. Um congresso específico de tratamentos da doença de Alzheimer acontecendo em San Diego, nos Estados Unidos. Os dados estão previstos para a publicação final em março de 2026. O que a gente sabe do que foi apresentado, o que a gente pode comentar nesse momento? Os dados, então, do EVOLVE e o EVOLVE Plus foram apresentados pelo Jeff Cummings, que é professor da Universidade de Nevada, em Las Vegas. Eu não vou apresentar todos os dados, a gente pode botar disponível as apresentações, mas principalmente os pontos principais. Os 2 estudos eles tinham várias características semelhantes e alguns dados foram pré-definidos com análise conjunta, os dados juntos, contra placebo. Então no EVOLVE nós tínhamos 1.855, no EVOLVE Plus 1.953 indivíduos que usavam semaglutida oral, tentando chegar na dose máxima de 14 mg via oral por dia. Os desfechos primários, mais importante, na mudança de um score de demência, que é o CDR-5B, na semana 104, em relação ao baseline, que são 2 anos de estudo. Existiam outros desfechos secundários exploratórios e vários desfechos secundários exploratórios, tanto de funcionalidade quanto de marcadores, biomarcadores séricos. Eu vou pular a distribuição, as características, a famosa tabela 1, para a questão do tempo, e vamos direto aos resultados principais. Eu acho que essas figuras são bastante ilustrativas. Aqui a gente pode ver nas 2 linhas, que aqui não importa qual que é qual, porque elas são muito sobreponíveis, quem usou a semaglutida e quem usou e o placebo, que é sobreponíveis, tanto no EVOLVE que no EVOLVE Plus. E se eu pegar vários das análises feitas, a gente não consegue ver um efeito importante se a gente está mostrando melhora cognitiva ou diminuição, atraso no quadro, na evolução do quadro demencial. Existem dados desfechos secundários que foram positivos, que talvez seja interessante para a gente analisar, mas nesse momento, como são dados apresentados no Congresso, eu acho que a gente tem que ser bastante cuidadoso e esperar talvez a publicação dos dados para a gente poder olhar com mais detalhe. Bom, esses são os dados, do ponto de vista de desfecho primário principal, decepcionantes, mas faz parte. A gente tem que usar os dados, esperar a publicação para se ver mais detalhes.